Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço a toda a equipe da FEAL que está lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Ramazaki, muito elegante hoje, hein, Edson? Opa! Tudo bem, Nando? Como é que vocês estão, meus queridos? Mais uma vez, uma alegria enorme a gente poder desfrutar desses momentos juntos aqui, estudando o Evangelho de nosso querido Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, que nos ajuda, né? Que nos esclarece, que nos conforta, que a gente possa aí ter uns momentos bons aqui nas nossas reflexões. Vamos então com o capítulo 132, que tem o título de Sempre Adiante, do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, na autoria espiritual do nosso querido também Emmanuel. Sempre adiante. E é uma passagem de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, né? Aquele recorte que o Emmanuel sempre faz no Evangelho para depois explanar aqui para nós. Então, diz assim: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Né, Edson? Então, uma passagem na prática, é a segunda carta, né, que Pedro escreve aquelas comunidades pelas quais ele passou e deixou constituída, né, um grupo, uma comunidade cristã. E na prática, esse capítulo segundo aqui é quando ele fala de falsos mestres, do caráter desses mestres e das obras que são realizadas por eles e do castigo, né, que vem quando essas obras não estão de acordo com os ensinamentos dados, né? Vocês vejam que, por isso que a gente sempre fala aqui, vão lá no Evangelho e leiam a passagem, não se atenham, né, ao recortezinho que o Emmanuel faz, porque o recorte você não consegue tirar muita coisa daqui. Você entende isso se você for lá no Evangelho, ler o capítulo, né, entender o que Pedro estava querendo dizer com esta passagem e a partir disso, qual que é a interpretação, né? Qual que é o ensinamento, qual é a reflexão que o Emmanuel traz. Então, vamos lá para a reflexão que o Emmanuel faz nesse capítulo 132, sempre adiante, de caminho, verdade e vida. Vamos lá, Nando. Vamos lá, então. O espírito encarnado, diz o Emmanuel, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido para lugar de escassez, dar-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como o servo miserável da mendicância, né, se o pobre é conduzido à elevada posição financeira. Não raro
se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância, né? E à tirania. Então vamos lá, vamos com Emmanuel, né? Ele diz que o espírito encarnado para conseguir alcançar os altos objetivos da vida. Quais são os altos objetivos da vida aqui para nós, gente? Por que é que nós estamos aqui encarnados neste momento? Essa é uma pergunta importante, né? Na medida que, se Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos deu essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reencarnados, usando mais uma vez um corpo feito de carne e osso, tem objetivo para isso, né? A gente não está aqui para viver pura e simplesmente um dia depois do outro, para comer, para dormir, para procriar, para trabalhar, para tirar férias. Tem um objetivo que está para muito além de tudo isso. Qual é ele? Evoluir, né? Como coloca sempre que eu faço essa pergunta numa palestra, a resposta que todo mundo dá é para evoluirmos. Beleza, é verdade, para evoluirmos. Só que, relembrando, evolução, eu diria que é uma coisa muito genérica, né? Muito grande até, porque se a gente lembrar que o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso guia, né, o lugar em que a gente quer chegar, a condição em que a gente pretende chegar com essa evolução é Jesus, que para nós é o espírito mais evoluído que já usou um corpo de carne e osso, como esse que nós estamos usando aqui nesse planeta, e que nos deixou esses exemplos todos, como a distância em que nós estamos neste momento, no nosso momento evolutivo, para ele é exageradamente grande, né? É muito, muito grande. A gente ainda está muito, muito distante da condição moral de Jesus. É, sabe quando você estabelece um objetivo? Ah, quero ter 10 milhões de reais. Ah, legal, você quer ter 10 milhões de reais? Bacana. Quanto você já tem? Estou devendo 7.000, né? Pô, meu, você está devendo 7.000, mas você quer chegar em 10 milhões? Você nem começa, né? Você nem começa. Na prática, você vai. É aquela história do tentar empurrar com a barriga até o cartão estourar e o teu nome ir para o Serasa, né? E aí você não tem condição, vai tentando renegociar, negociações insensatas, impossíveis de serem pagas, porque os juros são muito grandes, muito altos, até que chega um ponto que você fica totalmente inadimplente e não é nem que você não tem vontade de pagar, você até tem vontade de pagar, só que não tem condição nenhuma, porque a tua dívida é muito superior ao teu salário, à tua renda, né? Quando você subtrai aluguel, conta disso, conta daquilo, etc., chega no final, não sobra o valor que você combinou pagar na parcela, né? Ou seja, é impossível. Aí explode tudo mesmo, fica inadimplente, o nome vai para o Serasa e seja o que Deus quiser quando for possível. E ainda assim você quer chegar nos 10 milhões de investimento. Hum, difícil, né? Por isso que, em termos de evolução, beleza que a nossa meta é um dia, em algum momento, a gente tem a eternidade pela frente, então tempo não nos falta, né? Agora, vamos nos concentrar no aqui, no agora, no hoje, no neste momento, né? Porque se você for ficar pensando em chegar em Jesus, você nem começa a fazer nada, de tão longe que tá. Então, né? Se você quer 10 milhões, você nem começa, porque você só consegue guardar 100. Pensa, 100 vezes 12 meses. Ao final de um ano eu vou ter 1.200. Ao final de 10 anos, eu vou, sem contar juros, né? Eu vou ter 120. Para 10 milhões? Ah, não. A minha vida não vai ser suficiente. Não, não é. Você nem começa. Ah, não. Para que que eu vou deixar de pedir um iFood
né? Eu vou mais é no iFood porque eu mereço, afinal de contas eu tô cansado, trabalhei pra caramba, né? Quantas vezes as pessoas acabam se perdendo e vale também para a encarnação, né? A gente tem tantas quantas forem necessárias, está tudo certo. Agora, eu diria que se a gente pudesse olhar para trás e fazer uma avaliação do aproveitamento que a gente vem tendo das nossas encarnações, talvez ele seja muito pequeno em relação às possibilidades que a gente tem, né? Então, vamos de novo, né? Isso na psicologia a gente fala muito disso, né? Vamos nos concentrar no aqui e no agora, né? Vamos colocar nossa atenção, vamos colocar o nosso foco no que é possível fazer neste momento, porque este momento é o mais importante para todos nós, né? Considerando que o ontem já foi, não tem como voltar lá. E o amanhã vai depender do que você fizer nesse momento. Então, vamos estabelecer como meta ser melhor, né? Porque veja, não alcançar a condição de Jesus, ser melhor. Por quê? Alcançar a condição de Jesus, sei lá quantas encarnações vai levar. Pode ser que demore muitas, 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 né? Centenas de milhares, sei lá, para chegar na condição de Jesus. Agora, ser melhor, isso eu consigo agora, né? Isso você consegue neste momento, isso você consegue hoje. Você tem um dia inteiro pela frente. Muita coisa pode ser feita, sabe? Você pode pegar parte do seu tempo para ouvir alguém que precisa falar. Você não precisa nem fazer nada, só ouvir, se prestar a ouvir. É tudo uma questão de prestar atenção e não perder oportunidades. E quando você se coloca nessa condição de atento ao que acontece em volta, com o objetivo de ser útil, com o objetivo de fazer alguma diferença na vida do outro, né? Que pode ser pequenininha, como pode ser muito grande, né? Às vezes, você se prestar a ouvir sem julgamento, sem crítica, pode fazer com que talvez uma pessoa que você nem sabe que ela está pensando em tirar a própria vida, desista de fazer isso, né? E muitas vezes você nem precisa falar nada, só prestar atenção no que ela está dizendo, né? Vocês vejam que se você pegar o CVV, por exemplo, é uma instituição que se dedica a isso, salva milhares de vidas, né, todos os anos. Por quê? Porque você tem voluntários ali que foram treinados para ouvir. Eles não estão lá para ficar dando palestra, eles não estão lá para ficar é, dizendo o que a pessoa deve ou não deve fazer. Eles foram treinados para ter uma escuta, tudo bem que é uma escuta ativa, né? Não é um ouvir pura e simplesmente. É um ouvir e usar aquilo que está sendo ouvido para redirecionar os pensamentos daquela pessoa, porque naquele momento específico, muitas vezes, aquela pessoa está julgando que não tem nada, não tem perspectiva, não tem esperança, não tem absolutamente nada. E a melhor saída é tirar a própria vida, né? Quando a gente sabe que não, estarmos aqui à luz da doutrina espírita, estarmos aqui reencarnados mais uma vez, é uma baita de uma oportunidade que a gente está tendo. E é uma oportunidade que nos foi dada por Deus. Então não foi qualquer um, né? Ele deu a oportunidade, nos colocou onde a gente precisa estar e, mais importante, nos deu a capacidade, as ferramentas, o que a gente precisa para superar qualquer desafio. É que às vezes a desesperança é tão grande, né, que não se vê nenhuma perspectiva. Mas por quê? Porque daquele ponto de vista em que a pessoa está, daquele ponto de vista em que talvez você esteja neste momento, você não está conseguindo enxergar nenhuma perspectiva. Mas
Isso nunca é verdade. E por que que a gente pode afirmar que nunca é verdade? Né? Porque foi Deus que nos criou. E quando ele nos criou, ele nos deu essas capacidades. É que muitas vezes a gente menospreza demais a nós mesmos, né? Alguém, por exemplo, que esteja sem perspectiva nenhuma, não veja nenhum sentido para viver, né? Ela, infelizmente, ela não consegue enxergar as coisas positivas, né? E vamos combinar tudo. Tem o negativo, mas tem o positivo também. Tudo. Não existe nada, né, que possa ser visto e que não tenha nada, absolutamente nada de positivo. Tudo bem que na grande maioria das vezes você já só vai perceber isso depois, né? Depois que você ultrapassa o obstáculo, depois que você supera o desafio, né? É aquela pessoa que, por exemplo, e ele vai falar isso aqui em algum momento do texto, tem uma doença, por exemplo, uma doença grave, uma doença séria, né? É, é legal passar por uma situação como essa? De jeito nenhum. Muito, muito sofrido, muito difícil, muito complicado. Tem nada de fácil, ninguém está dizendo que é fácil, né? Ninguém está dizendo que é bonito, inclusive. Muito pelo contrário, às vezes é muito feio, tá certo? Porque você se descobre muitas vezes sozinho, né? Você se descobre solitário, solitária, mas depois, se você não desiste, se você enfrenta, se você busca superar, e lembrando que, como foi Deus que nos deu as capacidades, a gente as tem para superar qualquer desafio, ninguém passa por nada que não consiga superar, né? Depois é que você consegue olhar para trás e perceber o quanto aquilo, apesar de doloroso, sofrido, etc., foi importante, né? Para que você caminhasse para frente, para que você se transformasse, para que você aproveitasse as experiências, ainda que sejam experiências muito ruins. Eu diria que a grande maioria conhece alguém, né, que depois de ter enfrentado um câncer, por exemplo, que até outro dia era um atestado de óbito, né, e de ter superado, a gente tem cada vez mais gente superando o câncer, graças a Deus, né, felizmente, graças à medicina, graças à ciência que vai evoluindo, e quando ultrapassa, olha para trás e se vê transformado, né? Porque é uma experiência que muitas vezes foi tão difícil que fez com que encontrasse em si coisas que nem sabia que existia, que nem sabia que podia, né? E supera, e supera. O que que é importante? Não se perder nos pensamentos negativos, né? Na psicologia, mais especificamente na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem o conceito de pensamentos automáticos negativos. O que são esses pensamentos? São aqueles que são intrusivos, sabe? Você olha para alguma coisa que acontece contigo e esses pensamentos começam a tomar conta, né? Eles são automáticos, não é que você está querendo pensar, eles vêm automaticamente mesmo. Só que eles são negativos, né? E pensamentos negativos, na grande maioria das vezes, imobilizam, ao invés de serem propulsores, né? De um movimento, de um enfrentamento, etc. Né? E por isso que, inclusive, a terapia acaba sendo tão importante, porque você vai ter alguém que te ajuda a perceber esses pensamentos, a identificar esses pensamentos como sendo pensamentos automáticos negativos, e mais importante, não se deixar imobilizar por eles, muito pelo contrário. Entender que são pensamentos automáticos, não é você que está maluco, tá certo? É normal, é assim mesmo que funciona,
né? O nosso cérebro, muitas vezes, ele cria armadilhas, né? E são negativos. Então, deixe que venham, deixe que vão, porque se você não agarrar, assim como ele veio, ele vai embora também, né? O problema é quando você começa a juntar eles, a colecionar eles, né? Em tempos de Copa do Mundo, de álbum, tem muita gente que fica colecionando pensamento automático negativo, e aí fica difícil mesmo, a existência fica difícil, né? Isso gera exaustão emocional. É como se você estivesse carregando uma tonelada, arrastando várias bolas de ferro presas em correntes ao teu corpo. É exaustivo, a gente sabe que é assim. Por isso que é importante, e por isso que Jesus fala o tempo todo, do conhecer-te a ti mesmo, observar a si mesmo, prestar atenção em você para ver como que você está funcionando, né? Quando Emmanuel fala aqui que para alcançar esses objetivos da vida, ou seja, para ser melhor, a gente precisa reconhecer a condição de aprendiz. Isso é o exercício de humildade, né, gente? Entender que a gente sabe pouco de muito pouco, né? É a ideia do conhecimento. Quanto mais você aprende, quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, mais claro vai ficando como a gente sabe pouco, como ainda tem muita coisa que precisa ser aprendida, né? É, e é uma lição de humildade intelectual. Você sabe que eu acabei de vir de um congresso e a gente falou muito ali sobre isso. É, a necessidade do pesquisador ter humildade intelectual, saber que não é o dono da verdade, saber que, por mais que tenha se dedicado a pesquisar, a aprender sobre determinado assunto, nunca, né? Nunca, muito dificilmente nada, nunca vai conseguir ter domínio completo de nada, né? Porque a gente, veja, uma vida é muito pouco, né? Para você dar conta de aprender tudo o que pode, né, e precisa ser aprendido sobre determinada coisa. E veja, por isso que a gente fala que a gente está tão longe de Jesus, né? Porque veja, a condição de um espírito puro como ele é a condição de alguém que já sabe de tudo que tem a ver com este planeta aqui, pelo menos. De tudo o que tem a ver com a nossa humanidade, pelo menos. Ele já adquiriu. Significa que ele já sabe tudo? Com certeza, quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir que não. A gente pode saber tudo sobre essa humanidade, mas quem disse que é só essa que existe, né? A criação de Deus, nosso Pai, é muito maior, é muito superior, etc. Por isso que é um processo constante de desenvolvimento, que tem a ver com aprendizado, com conhecimento só. Não, né? Isso a gente já sabe, porque Jesus, né, passou o tempo todo dizendo isso para nós. A doutrina espírita nos traz através de vários autores diferentes, né, que não, mas muito mais importante do que ficar acumulando conhecimento é colocar esse conhecimento em prática, né? Para quê? Para fazer diferença na vida do outro. Por isso que a cada um segundo as suas obras. Por isso que fora da caridade não há salvação, né? Não adianta nada você conhecer muito, ter lido todas as obras do Chico Xavier, 412 livros. Ah, já li todos. Tá. E aí? Aplicou quantos? Onde? De que jeito? Né? Porque se não tiver aplicado, não adiantou nada. É melhor ler um só, né? É melhor ler um só, captar os ensinamentos mais importantes e ir para a rua, né? E veja, não precisa ir nem para a rua, tá? Porque na prática, os espíritos mais importantes para cada um de nós estão junto de nós.
né? São esses espíritos que realmente são aqueles que, para esta encarnação, pelo menos, são os mais importantes. É que quando a gente fala de caridade, é muito mais fácil fazer a tal da caridade, é muito mais fácil ser benevolente com quem eu não conheço. É muito mais fácil ser indulgente com alguém que eu nunca vi antes. É muito mais fácil perdoar, né, alguém que não convive comigo, que não faz parte do meu núcleo familiar, não faz parte das minhas relações pessoais, né? É muito mais fácil fazer caridade com o outro que está fora da nossa família, que está fora das nossas relações, do que com esses. E quando, né, na prática, esses de verdade são os espíritos mais importantes, né, para todos nós. É legal ir fazendo essas reflexões, porque conforme a gente vai fazendo, né, conforme você vai se empenhando em construir obras, né, já que a cada um segundo as suas obras, então que a gente possa realmente se dedicar, se empenhar em construindo isso. Aí o Emmanuel segue dizendo, né? Tire o proveito máximo de cada uma das experiências, né, que você vai tendo, mas sem se escravizar, né? Por quê? O dinheiro e a necessidade material, ó, a doença e a saúde são condições educativas, né? A gente pode aprender demais com isso. Eu diria para você que é mais fácil aprender com a necessidade do que com a abundância, né? Muitas vezes é mais fácil aprender com a doença do que com a saúde. Agora, precisa passar necessidade? Não. Precisa ficar doente? Não. Desde que tenha olhos de ver e ouvidos para ouvir, como disse Jesus, e aprenda sem a necessidade de passar pela dificuldade, considerando que o objetivo final é ser melhor. Dá para ser melhor sem ficar doente? Claro que dá, desde que você se dedique a isso. Dá para ficar melhor, ser uma pessoa melhor, sem passar por grandes necessidades materiais? Claro que dá, desde que você se dedique a isso. Só que a gente acaba sendo muito acomodado, né? Tem uma pergunta lá que Kardec faz para os espíritos: como é que a gente tem condição, né, de superar todas as nossas dificuldades e sermos melhores, etc. Aí eles respondem que claro que tem. O problema de vocês é que vocês não têm a vontade, né? Vocês só falam, 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 mas fazer que é bom nada. Só faz quando a água bate. Ouviu aquele ditado, né? Quando a água bate, aí, infelizmente, começa a se mexer. Ou seja, ele diz, né? A criatura só reconhece essas verdades quando se abeira da transformação pela morte. Quantas pessoas, né, numa experiência de quase morte ou próximo mesmo da morte, é que vão parar realmente para prestar muita atenção nisso. Mas vamos lá, vamos fazer as nossas reflexões e nesse momento vamos fazer aquela nossa paradinha, né? Para que a gente possa fazer as nossas orações, as nossas vibrações, que como o Nando sempre fala, coloca aí a sua canequinha, o seu copo de água, tá certo? Que a gente vai pedir neste momento para que os nossos amigos espirituais transformem essa água em medicamento. Vamos lá, Nando? Vamos lá então para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, buscando nos concentrar, não é, esses pensamentos nos benfeitores espirituais, na possibilidade de arregimentarmos bons pensamentos, energias boas, equilíbrio, harmonia, transmitida por esses amigos queridos na invisibilidade, mas no trabalho constante
24 horas por dia. E no momento que a gente estiver aqui e agora, não é, nos ligando a eles, eles nos irão enviar essas vibrações, das quais também queremos, Mestre Jesus, transferir algo de nós em vibrações a outros irmãos que estão passando por momentos difíceis, por desafios, que estão passando por dores, sofrimentos e que possam receber este bálsamo do teu coração, Mestre Jesus, a fim de que possamos seguir adiante, de estar sempre adiante, buscando este amanhã com a perseverança do hoje, das situações que vamos desenvolvendo e das situações que vamos ultrapassando, mesmo que tenham obstáculos, como a água que sempre procura no seu caminho um desvio. Se alguma pedra gigante aparece na frente desta água, ela vai desviar, e que a gente possa ir desviando-se dos obstáculos e seguindo e sempre estar adiante, como o Emmanuel nos não é, inspira nesse texto de hoje, e que possamos, Jesus, seguir esse caminho que tu nos deixastes através do Evangelho do teu testemunho, dos teus exemplos, de tudo, Mestre, que tem nos ensinado. Te agradecemos e pedimos mais uma vez que a tua luz nos envolva, abençoando este planeta, a todos os seres, a todas as vidas, nesse instante e sempre, Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, agora que a gente chegou aqui nesse ponto, a gente quer dar aquele recadinho do Clube Amigos da Boa Nova, para que essa mensagem de hoje possa chegar a tantos outros corações. A gente pede a sua ajuda. Você pode ajudar através do FEAL, que é o site onde você pode, né, obter informações. feal.colabore.org. FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz. Se você quer falar com a nossa central de atendimento, as nossas colaboradoras vão atender a sua ligação gratuita por todo o Brasil. 0800 12 018 38. E se você quiser fazer uma doação aí instantânea, rápida, tem um QR Code aqui do nosso lado. Você pode apontar a sua câmera aí do seu smartphone e já vai direto para o ambiente onde você pode fazer a doação no valor que você quiser e puder, não é? Tem também o Pix. O Pix tem a chave Apoio FEAL 11 97 261 0272. E agora eu queria passar um WhatsApp lá com as nossas colaboradoras que vão receber essa mensagem e nos repassa o WhatsApp para falar comigo, com o Edson, com toda a equipe do Alvorada. Anote aí, ó, 55 11 99643 3827, e esperamos aí você mandar recadinhos, perguntas, dúvidas, abraços, estamos aqui esperando. Nedson, a nossa Marineide mandou aqui um abraço para você, agradecendo por você ter colocado aí aquele tema que ela sugeriu, que ela pediu, aquela dúvida que ela tinha. Que bom, que bom. Eu vi o recado, que bom que era aquilo mesmo que você estava querendo, né, Marineide? Fique aí à vontade para pedir, tá certo? Com uma maior alegria a gente vai conversar aqui a respeito desses temas. E você que não teve ainda a oportunidade, aproveite esse WhatsApp, gente. É um canal de comunicação e eu reforço aqui para nós, né, que estamos deste lado dos microfones. É legal quando a gente recebe essas mensagens de vocês. Muitas vezes é super motivador para a gente continuar realizando esse trabalho, ao mesmo tempo em que também nos ajuda, né? Se vocês trazem pautas aqui, vocês fazem pedidos, e para nós será sempre uma alegria muito grande, né? Considerando que no final das contas é sempre falar sobre o Evangelho, é sempre falar sobre a doutrina espírita, é sempre pensarmos juntos aqui
maneiras de a gente ter o melhor aproveitamento possível, né, dessa encarnação. Então, voltando aqui, vocês vejam que todas essas reflexões que o Emmanuel faz sempre são com esse intuito, com esse objetivo, né? Como é que a gente aproveita uma lição deixada por Jesus para usar na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente tenha o melhor aproveitamento possível dessa encarnação. Relembrando, que é o melhor aproveitamento possível? Usar essa encarnação, usar o tempo em que a gente tem esse corpo disponível para a gente usar, para a gente poder estar com esses outros espíritos encarnados, para a gente poder estar com esses outros espíritos desencarnados aqui, né? E nos transformando, ainda que aos pouquinhos, né, em pessoas um pouquinho melhores, entendendo, né, o porquê que nós estamos aqui, o para quê que nós estamos aqui, na verdade. Lembrando que esse corpo que a gente está usando é como se fosse uma roupa. Ele é transitório, ele não dura para sempre, né? Mas nós, espíritos, nós somos imortais. A gente vai continuar e vai usando tantos quantos forem necessários nesse nosso processo aí de aprendizagem, né? E aí o que o Emmanuel fala aqui? Muitas vezes, né, o que a gente estava conversando antes no nosso intervalinho, é, muitas vezes o espírito, nós, só nos damos conta de pensar a respeito do para quê que a gente está aqui quando a gente está perto do fim da existência desse corpo que a gente está usando nesse momento. E por que disso? Porque nós ainda confundimos, né, o que nós somos com o corpo. E se o corpo está acabando, muitas vezes o pensamento é: nós estamos acabando, né? Isso não é verdade, é só uma etapa, mas é o final de uma oportunidade, é como se fosse o final de um dia, né? É importante ter o melhor aproveitamento possível do dia? Claro que é, né? Porque quem garante que você vai acordar amanhã? Não é isso? É viver aquele instante como ele fosse o último. Se nós colocássemos isso como objetivo, como meta, né? Com certeza a gente teria um aproveitamento muito maior, né? Não durma brigado com a tua esposa, não durma brigado com o teu marido. De novo, você não sabe se vai acordar amanhã, sabe? E de repente, a gente vê isso acontecer demais, não dá tempo, né? Ah, eu queria ter dito o quanto ele ou ela é importante para mim. Então diga. Ah, eu queria ter dito, né? Como eu o amo, como eu a amo. Diga, né? Diga para sua esposa, diga para o seu marido, diga para o seu filho, diga para sua filha, diga para os seus pais, diga para os seus irmãos, diga. Ninguém adivinha coisa nenhuma. Ah, mas já devia saber. Não, precisa ser dito. Ainda que tenha uma ideia, ainda que faça uma ideia, quando você diz, você transforma isso em realidade, né? E aquela coisa, né, que Jesus sempre fala, segura a crítica. Entendeu? Ao invés de ficar criticando o outro, olha para você mesmo, né? Tenha mais compaixão, tenha mais indulgência com o teu próximo, né? Para de ficar olhando, né? Lembra? Para de ficar olhando para a trave no olho pro cisco no olho do outro e olha para o palito de fósforo que você tem enganchado no seu próprio olho, né? Olhar para nós com não é com crítica de novo, né? Mas isso é que eu diria ajuda a gente a ter essa uma percepção mais clara de quem nós somos, do que a gente ainda precisa desenvolver, sabe? Do que a gente precisa ainda praticar. Nós ainda temos muitas coisas que precisam ser superadas. E tá tudo bem, e tá tudo certo, desde que a gente esteja empenhado em superá-las,
né? O duro é quando a pessoa não sabe. Infelizmente, né? Vocês vão de concordar comigo, a gente tem uma quantidade enorme de gente que só está sobrevivendo aí. Levanta, né? Acorda para ir trabalhar, para depois almoçar, para depois trabalhar de novo, para depois jantar, para dormir e acordar de novo, para um dia, seja no final de semana, seja nas férias, ou seja quando se aposentar, aí viver da forma como realmente gostaria, né? Se você for parar para pensar, isso não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Isso é um tremendo, né? Porque os dias vão passando, as semanas vão passando, os anos vão passando. E quando você se der conta, a encarnação já está acabando mesmo. Porque esse corpo já não aguenta mais muito tempo. Aí que você vai parar para pensar sobre, aí que você vai começar a tomar decisões e atitudes diferentes. Melhor não, né? Eu diria que é mais inteligente, mais sábio prestar atenção nisso, já que a gente está olhando, observando com mais cuidado os ensinamentos que Jesus nos deixou, na medida em que a gente tem a doutrina dos espíritos, né, para nos ajudar a ter uma compreensão melhor de tudo isso, para quê? Para a gente começar realmente a colocar em prática agora, né? É, E aí, ao invés de ficar lamentando, né, se dando por vencido, pensando em se matar, achando que essa vida não faz sentido, etc., como o Emmanuel está dizendo aqui, muitas vezes, né, por ter enfrentado uma dificuldade muito grande financeira, por exemplo, se entregar ao invés de lutar, não, não, vamos colocar em prática, né? Vamos usar essas capacidades que a gente tem. E diz o Emmanuel aqui, é imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. O que que é o voo da alma? Olha que expressão bonita, né? É esse ser melhor, é esse aproveitar essa encarnação aqui, né? E quais são essas posições transitórias? Podem ser as boas como podem ser as más, né? Pode ser aquele que tinha dinheiro e ficou na miséria, tá certo? E vai ter que superar isso com coragem, né? Como pode ser aquele que estava na miséria e de repente ficou rico? Muitas vezes é até mais difícil, né? Por quê? Porque se deixa levar pela extravagância, porque se deixa levar passa a achar que é melhor do que o outro porque tem um pouco mais de recurso, quando na verdade os recursos que realmente são importantes para nós são os morais. E é por isso que Jesus, o tempo todo em que ele esteve aqui conosco, ele se ateve aos recursos morais. É por isso que os espíritos superiores, quando responderam para Kardec, se ativeram aos recursos morais. Então, meu querido, minha querida, vamos aproveitar, gente, vamos mergulhar, vamos voar, vamos aproveitar essa oportunidade bendita que nos foi dada por Deus. Assim como aproveitamos esse tempo maravilhoso que vocês nos fizeram aqui companhia. Que tenha sido tão bom para vocês quanto foi aqui para nós. Beijo no coração, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Agradecemos aí ao Edson a disponibilidade desse tempo precioso e agradecer a você pela audiência, por estar aqui conosco hoje e esperamos você no próximo programa Alvorada. Muita paz, muita luz, muito amor e até lá. Tchau, tchau, Edson, agora. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.